Eu me chamo Lucas, faço parte da equipe de comunicação e divulgação da UNIP e para a gente é uma satisfação imensa receber dois profissionais da área de biomedicina. A professora doutora Renata Bittencourt, seja bem-vinda, doutora. Bom dia a todos, eu agradeço esse convite para participar dessa live e trazer conhecimento sobre uma questão que é muito importante para a população estar aprendendo. Isso aí, doutora, nós agradecemos, estamos muito felizes com sua presença aqui e também queremos agradecer e apresentar o professor Luiz Henrique de Moura, especialista em análises clínicas. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, bom dia a todos. Agradeço primeiro o convite de vocês, de estar aqui com vocês, a nossa coordenadora, a professora Renata, que sempre muito de pronto também nos apoia e junto com isso, trazendo aí esse conhecimento, essas informações, para que a gente possa cada vez mais estar inserido aí na nossa população, junto com os nossos alunos. Obrigado. Imagina, nós que estamos muito felizes com a presença de vocês. E os nossos profissionais, que fazem parte da equipe de professores, vão trazer um tema específico que se chama anemia por deficiência de ferro. Eu vou passar para vocês a palavra, fiquem à vontade, qualquer coisa estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Então hoje eu estarei fazendo uma entrevista com o professor Luiz Henrique. O Luiz Henrique, ele é especialista, biomédico, especialista em análises clínicas, mestre em saúde pública e professor aqui do nosso curso da UNIP desde 2015. O curso de biomedicina da UNIP, é importante enfatizar isso, este ano está fazendo 10 anos de curso. Então a gente está desde 2011, Então é um curso que é muito importante, para a saúde, porque são profissionais que saem aqui da instituição com um objetivo muito importante, que hoje em dia a gente está vendo a questão aí de uma pandemia, vivenciando uma pandemia, e nós sabemos a importância do biomédico e está aí desenvolvendo novas tecnologias para a produção de vacinas, métodos diagnósticos, e como a gente não poderia esquecer também, lógico, hoje em dia o grande enfoque é a pandemia, a gente pode também estar voltando nossos assuntos, uma grande importância que é a anemia por deficiência de ferro. Por que eu escolhi esse tema? É importante saber que a população brasileira, vamos falar do Brasil, existem muitos casos de uma anemia que muitas vezes é difícil de detectar por conta aí, da situação de desenvolvimento aí, de métodos diagnósticos, e também por conta aí da população carente, às vezes não ter acesso a exames complementares para fazer esse diagnóstico, Não só a população carente, mas como o professor Dr. Luiz Henrique vai estar dizendo, existem muitas pessoas que às vezes têm uma úlcera, tem um câncer, e que está tendo um sangramento interno sem ainda ter descoberto o diagnóstico e pode estar sofrendo desse tipo de anemia. Então isso a gente vai estar abordando, falando um pouco disso, dessa anemia, e qual é a função do biomédico perante o diagnóstico desse tipo de anemia, Então eu vou passar a palavra para o professor Luiz Henrique, vou fazer algumas questões para ele, para que a gente possa estar integrando aí o nosso conhecimento sobre a anemia e vinculando com a biomedicina. Professor Luiz Henrique, bom dia. Bom dia. Quero agradecê-lo por estar participando dessa live, sempre contribuindo aí para a gente aqui na UNIP, sendo um professor muito dedicado, isso aí também pelos alunos. E eu queria fazer algumas questões, alguns questionamentos para a gente poder aí vincular com o quadro aí da anemia. Você poderia explicar um pouco o que é essa anemia por deficiência de ferro?
né, para que a população possa estar entendendo? Claro. Bom dia mais uma vez e primeiro quero mais uma vez agradecer, é sempre uma satisfação, apesar do nosso sorriso aqui hoje estar atrás dessa máscara, espero que vocês possam consigam fazer essa leitura. Professora, você disse muito bem, né, primeiro esse diferencial do biomédico, a população hoje está visualizando muito o papel do biomédico, a gente fica muito satisfeito, né, eu fico muito satisfeito como biomédico, de estar aqui como biomédica também, de ter essa valorização do profissional de saúde, onde hoje a população consegue mensurar, consegue enxergar como que a biomedicina ela auxilia nesse diagnóstico, né? E junto com toda a pandemia, claro, vem também o aprendizado de tudo isso, da biossegurança, da formação do profissional, como é importante hoje a gente ter esse profissional de saúde inserido no nosso meio, tá? Sobre a anemia, só entendendo um pouco, primeiramente, que a anemia, em primeiro lugar, o que é a anemia? Ela é uma carência de hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos. Dentro do glóbulo vermelho tem a hemoglobina. E o que acontece? Por uma questão, muitas vezes, de formação, essa hemácia, esse glóbulo vermelho, que é o que dá cor ao nosso sangue, ele não se forma. Ou ele se forma de forma menor, de uma menor forma, ou seja, carencial, dessas hemácias, que é o transporte de oxigênio, que é quem faz o transporte de oxigênio para todo o nosso corpo, tecido e assim por diante. E o que acontece? A anemia é uma carência desses glóbulos vermelhos, das mais diversas formas, né? Onde a gente tem também, como principal característica, ou seja, sintoma dessa falta de oxigenação. Então o que vai acontecer com essa pessoa? Por exemplo, ela vai ficar cansada, ela vai ter uma dificuldade de raciocínio, ela vai ter tarefas básicas que muitas vezes ela não consegue realizar. Então eu vou dar um exemplo simples. Nesse momento agora eu estou falando com a máscara. A gente não está muito acostumado, começa a faltar um pouquinho do ar. Por quê? Esse oxigênio já não chega de forma plena nos nossos pulmões e não consegue fazer esse transporte. A gente já começa a ficar ofegante. Então isso, por exemplo, é um sinal clínico da anemia, tá, professor? Junto com isso, junto com esse déficit de glóbulo vermelho, né, que tem N motivos, que claro, depois a gente vai falar um pouco mais, a gente começa a ter problemas no funcionamento como consequência do nosso corpo, tá? E como bem, né, explicado pelo professor Luiz Henrique, ele falou um pouco aí, né, a questão aí, o que é esse tipo de anemia. Eu acho que a gente pode estar falando um pouco aí de como que isso vai alterando as funções orgânicas. Perfeito. Então, como eu disse, primeiro tem os sinais clínicos, tá, professor? O que acontece, explicando para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Esses sinais clínicos, como eu disse, são cansaço, dificuldade de raciocínio, palidez cutânea. Então você começa, esse paciente, esse indivíduo, ele começa a ter como característica justamente esses principais sinais. Ele começa a observar, né, a falta de coloração, como eu disse, a palidez. A partir daí, o que ele vai fazer? Ele vai procurar um médico. O que será que está acontecendo? Pode ser também originado, por exemplo, de uma verminose. Então ele começa a perceber muitas vezes essas fezes mais escuras, porque pode ter um sangramento. Estou dando alguns exemplos, claro, né, para que esse paciente, esse indivíduo entenda tudo isso. E aí o que acontece? Ele vai pesquisar o que ele está sentindo. Junto com isso, ele também começa a perceber o meio que ele vive. Ele vive perto de uma área rural que às vezes não tem um saneamento básico. Ele não se alimenta bem, porque a anemia, professor, ela pode acontecer na criança, no recém-nascido, no jovem, no idoso, que também já tem essa carência nutricional, às vezes por questões alimentares. E a partir daí, ele começa a ter comprometido todo o funcionamento do organismo. Mas o principal, professor, são justamente as tarefas básicas. Qualquer coisa já cansa esse indivíduo. É só lembrar um pouquinho da gravidez. A mulher, a gestante, ela tem como fisiológico dela, devido à gestação, um pouco mais de cansaço. Então lembra da grávida, da gestante, por exemplo.
O que acontece? Você vai fazer uma caminhada, fica muito cansado? Você vai fazer qualquer tipo de atividade, fica cansado? O raciocínio, claro que não é toda falta de raciocínio ou dificuldade que é uma anemia, mas é um sinal clínico. Ela está pálida, essa dificuldade está persistindo, é interessante, ela procura um médico que a partir daí, então, vai pedir alguns exames. Isso, daí que entra, né, a correlação aí entre o biomédico e o médico. Né? Então, isso vai ser explicado pelo professor Luiz Henrique. Qual a importância do biomédico e auxiliar no diagnóstico de anemia? Legal. Professora, o que acontece? A gente sempre comenta, até em sala de aula com os nossos alunos, que o papel do biomédico, além de realizar o exame de forma plena, de forma competente, esse biomédico ele também interpreta. Então ele consegue relacionar aquele caso clínico daquele paciente junto com o exame. Então, primeiro, claro, ele vai fazer uma coleta de sangue. O exame principal, que é o primeiro sinal da anemia, é o hemograma, onde ele avalia esses glóbulos vermelhos. Esses glóbulos vermelhos podem ser avaliados de forma na quantidade e também na qualidade. Então, é o biomédico o principal agente que vai realizar tanto a coleta, claro que outros profissionais também podem realizar a coleta, mas o papel principal é o biomédico, e junto com isso ele faz a confecção, ou seja, a realização do exame. Quando ele faz isso, professor, ele além de avaliar os dados numéricos dessas hemácias, ele também analisa como que essas hemácias estão. Então esse papel é fundamental. E a professora citou muito bem, né, essa questão da ponte do médico e do biomédico. E é importante, né, essa avaliação minuciosa do hemograma, que é o principal exame de sangue, né, para avaliação desse tipo, uma avaliação inicial desse tipo de anemia, porque o biomédico, ele também, além de analisar as questões quantitativas e qualitativas, ele também vai descrever essas alterações para o médico. E daí, o médico ele pode estar fazendo o quê? Ele pode estar solicitando exames complementares. Você poderia falar para a gente? Claro. Então, professora, dentro de tudo isso, então o médico fez aquela solicitação básica, por exemplo, do hemograma. No momento que nós estamos realizando aquele hemograma, eu observo, por exemplo, uma diferença nas hemácias de forma. Né? Grotescamente falando, claro, de forma simples, até pela questão do tempo, nossas hemácias, elas são bicôncavas. Elas são bem redondinhas, né, com uma concavidade, ela lembra aquela bolachinha do Dunkin' Donuts. Naquele momento, nós observamos uma lâmina, professor, e a gente vê que aquela forma não está legal, não está como ela deveria ser. O biomédico ali, ele já sabe, por exemplo, indicar um eletroforese de hemoglobina, que é onde vai fracionar essa hemácia. Ele consegue quantificar alguns exames que podem trazer não só a anemia ferropriva, que é por deficiência na alimentação do ferro, essa carência que é a principal, é a mais comum, mas também outras que são anemias que nos trazem prejuízos desde quando a gente nasce. Eu conheço pessoas, professora, que tem 20 anos, tem uma hemoglobulinopatia, que a gente chama que são as talassemias, que são mais graves, e que ela nunca soube. E aí, então, ela é uma anemia, mas ela é mais grave. Então, esse diferencial do profissional biomédico, de estar ali de frente, além de ter esse contato com o médico ou o paciente, também na análise é primordial hoje na saúde da nossa população. Isso, e a gente, nesse momento de pandemia, a gente está visualizando muito isso, como eu já falei, a importância do biomédico. A gente pode verificar que hoje em dia, na medicina, tudo para fazer um diagnóstico é necessário, né, a ação da biomedicina, porque seja por exame de análises clínicas, seja na área de imaginologia, que o biomédico também pode estar atuando, seja na produção, né, como a gente está falando, produção de vacinas, produção de medicamentos, então é uma área muito vasta, né? Então são várias habilitações em que o biomédico pode atuar. A gente citou uma habilitação que é análises clínicas, né? Mas tem pesquisas, farmacologia, a parte de... São mais de 35 especializações que a gente tem. Né? Então,
eu citei algumas, Sim, né, que a gente tem. Eu acho que isso é importante a gente enfatizar também, né? Às vezes você pensa, não, é só análise. Não, tem vários. Né? Hoje a gente tem vários biomédicos na parte de imagem, também auxiliando no diagnóstico por imagem. Então isso é muito importante mesmo, todos conhecerem essa profissão. Se me permite, professor, no final do ano passado, né, eu estive no hospital aqui na cidade de Assis mesmo, e eu fiquei muito grato quando um biomédico veio fazer a coleta de sangue, e quando precisou fazer uma tomografia, uma biomédica veio também para fazer o exame. E nesse caso, especificamente, foram 2 biomédicos, nossos alunos aqui da universidade, foram 2 biomédicos, um especialista em análises clínicas e a outra especialista em imaginologia. Então foi uma satisfação muito grande. Eu disse, oi professor, tudo bem? Eu falei, olha, realmente o nosso curso está muito bem fortalecido e nas mais diversas áreas, tendo essa atuação. E é uma satisfação muito grande, porque como ele falou, né, eu também quando vou aos laboratórios, né, fazer exames, nas clínicas de imagem, a gente encontra vários alunos nossos, né, ex-alunos, né, e todos satisfeitos, né, pela profissão que eles escolheram. É importante também, né, ressaltar que tem vários alunos nossos que também saíram daqui e estão seguindo a carreira acadêmica, né? Nós temos alunos que estão fazendo mestrado, né? Então, um na área de farmacologia, outro na área de fisiopatologia e outro na área de genética e assim por diante. Então, durante os 4 anos, né, o aluno aqui dentro do curso da biomedicina na Unip, ele tem essa oportunidade, né, de conhecer várias áreas e escolher uma área onde ele deseja atuar, né? E o que a gente está vendo é que eles estão satisfeitos com as profissões, com a profissão que escolheu, né? Esse diferencial, né, professora, tanto na formação, na grade da biomedicina, que ela contempla todas essas áreas e principalmente gabarita esse aluno a ele optar por essas diversas áreas, da microbiologia, da docência, e junto com isso ter esse conhecimento fisiológico, que é o que a gente falou dentro da anemia até, né, professor? Isso. E para finalizar, agradecendo, né, o professor Henrique, né, ele é um professor muito bem-vindo aqui na instituição. Esqueci de dizer que hoje, agora ele está também como assessor científico, né, de um dos maiores laboratórios aí, né, dentro da América Latina, que é o DASA. E eu gostaria de agradecer a sua presença e dizer a todos que estamos na campanha do vestibular. E com o vestibular da Unip, né, aí para todos os cursos, mas enfatizando o curso de biomedicina, ele está sendo online e gratuito, tá? Então, todos estão bem-vindos à realização do vestibular. Obrigada. Exato, gente, voltei. Quero agradecer a presença da coordenadora Renata e do professor Luiz Henrique. Na verdade, para a gente é sempre uma satisfação trazer aqui profissionais que entendem da área, comunicam com a gente, que não sabem, às vezes, sobre o mercado de trabalho, sobre as atividades que são desenvolvidas diariamente. Em nome de toda a equipe, a gente agradece, estamos muito felizes mesmo pela presença dos 2 profissionais que fazem parte aqui da nossa equipe de professores. E só para reforçar também, vou falar um pouco sobre o processo seletivo. O nosso processo seletivo está disponível para que você possa fazer na tua casa, onde você achar necessário. Como a coordenadora Renata explicou, o nosso vestibular é totalmente gratuito e online. E nós temos 3 modalidades de cursos aqui na Unip, que é a modalidade EAD digital, a modalidade flex e a modalidade presencial. Inclusive, temos o curso de biomedicina em 2 modalidades diferentes, que é o nosso flex e o nosso presencial. Basta acessar o site www.unip.br, selecionar o curso que você tem interesse, inclusive de biomedicina também, colocar a cidade que você tem interesse, inserir todos os seus dados. Tenham todos um excelente dia.